Libertadores, o Atlético joga no Maracanã. Jogo duríssimo, né? O último jogo entre as duas equipes, o Atlético acabou perdendo para o Fluminense. Jogo amanhã, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Um horário 7 horas. Para mim é um horário bom para assistir, né? Geralmente aqueles jogos de 9h30 ali, horário de Brasília, eu não curto muito. Mas o jogo sendo esse horário aí, eu acho que é uma boa. E aí, será que o Galo consegue classificar para a próxima fase da Conmebol Libertadores? Ou vai dar flu? Tomara que o Galo se recupere aí e consiga sair vivo do Maracanã, né? Porque o último jogo na Arena do Galo foi uma cacetada do Fluminense. Você citou aí um setor defensivo. A história do Lúcio, zagueiro, quando foi contratado pelo Internacional, é uma história muito curiosa. O Internacional fez um jogo contra um time de Brasília. Gama, não? Eu não lembro quem era o time. Era um time de Brasília, e o Lúcio era zagueiro desse time. Sabe quando terminou o jogo? 8-0 para o Internacional. O Lúcio foi contratado pelo Inter. Final dos anos 2000 e início de 2001. O que se tornou o Lúcio? Então, assim, o futebol não é ciência exata. Você pode pegar, o Vitinho não está jogando bem na base. Às vezes falta ele estar ali, o encorpado naquele time. Mas essa reclamação que o Thiago está fazendo agora, nós cobramos no ano passado, quando foi o ano passado mesmo, quando assinou, renovou o contrato com o Mariano. Então o problema vem lá atrás. O Atlético não se preocupou com a lateral lá atrás. Aí agora, faltando 36 horas para o jogo contra o Fluminense, existe a preocupação que vai perder o Saravia e não vai ter um jogador à reposição. Então, o problema é maior. Que o Saravia mostrou serviço, né? Melhorou muito com a chegada do Milito, porque até então o Saravia também era questionado. Questionadaço. Então não tinha ninguém naquela lateral ali do Galo. O Mariano já estava ali numa fase, né, difícil, fisicamente não entregava tanto. O Saravia era praticamente reserva do Mariano, né? Tinha aquela briga ali por posição. Então o Atlético largou a mão da lateral direita. E agora vai penar. Vai penar, porque o Mariano faz metade. Se, por exemplo, vamos imaginar, o Saravia não vai para o jogo, você escalaria o Mariano ou você meteria um zagueiro por ali? Cara, que difícil, Que né? difícil, hein? Ele vai colocar o Scarpa. Não há necessidade. O Atlético não está com tantos machucados como na oportunidade, né? Para onde ele fez aquilo. Eu colocaria um zagueiro. Acho que, por incrível que pareça, e o Fux, né? Que está com mais ritmo. Porque o Lianco tem que ganhar a posição jogando, né? Sim. Demonstrando nos treinos a necessidade pro Milito, do Milito olhar para o time e falar assim, pô, esse cara tem que jogar, eu vou ter que tirar o Batalha dali, e não adianta vir nos microfones como ele fez na última partida. Aí você colocaria Fux, Alonso e Batalha? Batalha e Alonso, né? E assim, a provável não escalação do Saravia é que o Saravia sozinho, você pode avaliar, tem gente que acha... A gente pode avaliar o que esse jogador... Mas no sistema do Milito, cara, ele tá muito encaixado. Muito. E afeta todo o sistema defensivo e, digo mais, o momento do Atlético também na criação. Porque o Arana tenta se mandar, tendo a certeza que do outro lado tem um cara que funciona muito, ajuda demais. Os zagueiros olham pro lado direito, ali o Bataglia e o Alonso, com o Saravia que, cara, ele tem sido quase que impecável na sua abordagem de marcação. E sem ele a coisa realmente tende a ficar muito complicado. Mariano, falava no final do ano passado, né? Que o Atlético não deveria renovar com o Mariano, com todo respeito à carreira desse jogador, porque ele não conseguiria servir o Atlético. Exemplo nesse momento, assim, de quartas de final. Pode entrar, pode ser escalado, fazer um grande jogo, mas... Sem Saravia e provavelmente sem Otávio, Não, né? o Otávio tá com luxação. A luxação vai ainda... demandar tempo. É uma perda muito importante. Imagina uma quarta-feira maravilhosa de Mariano e Fausto Vera. Não dá pra ser o Mariano não dá. Terror. Mas assim, precisa me desculpar. Eu não escalaria nenhum zagueiro ali. Eu iria de Mariano. Aqui, É o que você tem no elenco. Eu não gosto. Tia, eu fui olhar aqui agora qual foi o tempo que o Mariano resistiu, né, na partida contra o Bahia. Ele saiu aos 18 minutos do segundo tempo. Sim. Para colocar o Saravia. Pô, velho, você vai poupar, ou você poupa ou não poupa. Ou você... Cara, o Mariano, então, ele não teve condições e pernas para resistir um jogo depois de ter ficado fora várias partidas.
Na hora que precisou dele pegar, velho, cumpre esse papel aí, porque eu preciso poupar o jogador X. 18 minutos do segundo tempo. E assim, não. eu entraria com o Mariano, porque é o jogador da função. Até porque as outras opções que ele teria para colocar ali, para mim, não são boas o suficiente. Se ele desloca, por exemplo, o Alan Franco, que já fez isso... Não pode. Não Sem pode fazer isso. Você perde. Ele não vai ter, ele vai perder o meio campo. Não tem meio Então, hoje, eu iria com o Mariano. E não tem jeito, velho. Seria o Mariano. Mas aí se for pra pegar o Mariano e prender ele ali só pra marcar, Então, melhor botar o aliás, zagueiro. amanhã é melhor só marcar, cara. Amanhã é melhor só marcar. Você tem Fausto Velho e Mariano no time. Mas que eu tô te dizendo. Você entra em campo com 9. Se é pra colocar ali só pra marcar, melhor você colocar zagueiro. Eu tô com você. Porque se colocar o Mariano por ali, não marca melhor do que o zagueiro. Na primeira bola que o Arias for pra cima dos caras, Esse é o problema. Não, então não pode ser zagueiro. Então amanhã o Atlético vai ter que fazer um jogo seguro pra chegar vivaço no jogo de volta, porque os desfalques são muito importantes. Nossa! Você perder numa tacada só, Saravia pelo lado direito, você já perdeu o Otávio? O Otávio saiu de bola, o Atlético se perde assim, todo sem a fica saída de bola do parecendo Otávio. até que a gente está superdimensionando o que esses caras jogam. Eu acho que eles são mais... estão jogando muito bem, mas eu acho que a importância deles para o sistema é maior do que o futebol deles na individualidade. Exato. Acho que essa é a O questão. Saravia nunca foi um grande Não, gênio da não- bola, mas cresceu muito como menino. Isso, a gente não está falando aqui de craques de seleção. mas no sistema, sistema e pela necessidade que o Atlético tem, cara, o Saravia é o alecrim dourado. É o único jogador que tem na função. Né? E, a- Na e- verdade, não, é e- essa. e aperfeiçoou, foi aquilo que eu disse agora há pouco. Chegou no Atlético, todo mundo falava de um Saravia só que apoiava. Ele aprimorou a parte defensiva Hoje, dele. para mim, ele marca melhor do que apoia. Eu também acho que ele marca melhor do que apoia. comeu E aí a você bola perde um do São jogador fundamental. Quer dizer, eu tô falando perdeu porque ele não treinou, né? Então, se ele não Cara, treinou, eu de verdade que eu vou manter a esperança. tomara que ele vá pro jogo, porque vai fazer Ele tá- nada. Vamos tentar apurar. Vamos Ele tentar. saiu de campo contra o São Paulo muito cansado, deu conta de viajar, né? Aí acho que aí tá um erro também, né? Não, Talvez ele- o erro, essa ideia. Eu tô sério, não quero O negócio celular. do poupar, da forma que foi poupar, poupou e não poupou. Sim. Poupou e não poupou. O Scarpa entrou. O Saravia entrou. Quem mais O entrou? Hulk foi titular. O Hulk até o relevo. O Hulk fisicamente não. É, mas que o Hulk ele Mas, gosta assim, de sequência ele nos gosta de jogos. sequência. Ele falou Não, que e ele precisa. precisava, ele ficou um tempo fora, né? Mas, por precisa. exemplo, o Paulinho teve a data FIFA, né? Fez muito trabalho físico durante a data FIFA, justamente pensando nisso, foi poupado contra o Bahia. O Saravia também tem muita minutagem. Também poderia ter sido poupado. Poupar de verdade, De não é verdade. poupar e vai pra viagem. Isso aí. Não, isso eu não enxergo como poupar, porque ele saiu do jogo, sentiu né? Isso. O Atlético vai ter que fazer um jogo melhor do que fez os dois contra o São Paulo. Pode escolher qualquer um deles, porque lá ele ganhou, não jogou tão bem. Aqui ele segurou bem, não sofreu e tal, e acabou ficando com a vaga. Contra o Fluminense vai ter que fazer um jogo ainda mais seguro e perder um jogador como o Otávio, que hoje vive a melhor fase dele com a camisa do Atlético. Perder uma fase tão importante como agora, num setor em que o Arias deita, é um problema. Então o Milito vai ter que estudar muito bem, fechar todos os espaços, fazer um jogo seguro. E o Fausto Vera, se for para o jogo, da confiança do Milito, vai ter que fazer o melhor jogo dele depois que ele chegou ao Brasil, porque é preocupante. É isso aí, galera. A torcida do Galo com medo, meio com medo, acredito, né? Devido às últimas apresentações do Atlético Mineiro. Tomou um sacolé do Bahia, 3-0. Só que ali foi um time bem, né? Bem alternativo. Obviamente pensando no próximo jogo. Uma formação de 4-5-2. Formação do Bahia 4-4-2. Formação mais básica que tem. O Scarpa entrou, o Daverson entrou. Praticamente todo mundo jogou, né? Não dá para colocar aí uma desculpa também. Foi time reserva. Mas entrou muita gente. O Hulk jogou, foi titular. E o Atlético não conseguiu desempenhar um bom futebol, né? Bahia foi amplamente superior. Chutou 14 vezes ao gol do Galo, 4 no alvo. O Atlético apenas 2 chutes no gol do Bahia. O futebol ficou muito tático, né, bicho?
muito tático mesmo, tá difícil chutar no gol do adversário quando se joga fora de casa, né? Tá um negócio muito complicado mesmo. Só que por estar muito tático, quando uma barreira dessa tática é arrebentada, né? Acaba saindo os gols. Então, mesmo sendo muito tático, os adversários acabam achando ali algumas brechas para fazer gols. Agora, e o Atlético vinha de 3 jogos de invencibilidade, né? 2 jogos na Copa do Brasil e uma vitória fora de casa em cima do Grêmio. Agora tem o Fluminense no Rio, amanhã, jogo muito difícil. O Fluminense está jogando uma bolinha, né? Depois tem o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E logo em seguida já tem o Fluminense de novo. Fluminense que mesmo jogando uma bolinha, pegou o Juventude fora de casa. Perdeu novamente, né? O Juventude humilhou o Fluminense, na verdade, né? Então, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Lembrando que o segundo jogo na Copa do Brasil, o Juventude acabou abrindo 2-0 e o Fluminense empatou ali no final. Muito porque o Juventude baixou a guarda. Mas mesmo assim se classificou. Juventude, para mim, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E se enfrentar esses caras aí.